Olá pessoal, para a gente finalizar o estudo do livro do Apocalipse, né? Nós vimos desde março fazendo o estudo de Daniel, depois Apocalipse, capítulo por capítulo. Ficaram faltando só o capítulo 18, 19, 20, 21 e 22. Hoje eu vou fazer um videozinho curto acerca dos capítulos 18 e 19, e aí na próxima semana, do capítulos 20, 21 e 22, para a gente encerrar nosso ciclo de profecias de Daniel e Apocalipse. Próximo a gente vamos começar um novo ciclo acerca da história de salvação que nós vemos de Gênesis e Apocalipse, comentando os principais capítulos acerca do plano de salvação e das profecias, tá bom? Então, assim, dentro do estudo do Apocalipse, nós já comentamos do capítulo 1 até o capítulo 17, né, em que nós vimos dentro de uma visão historicista, né, dentro de uma visão de repetição e ampliação, que a gente já estudou, já discutiu sobre isso, que a mesma história ela é contada usando símbolos diferentes, usando maneiras diferentes de se expressar, sempre repetindo o mesmo contexto histórico e ampliando um pouco mais a revelação. Assim nós vimos que desde que João, em Patmos, recebeu a visão do anjo, do próprio Cristo, acerca de escrever só as 7 igrejas que nós vimos, nós também vimos os 7 selos, né? Nós já vimos também as 7 trombetas, nós já vimos também as 7 pragas, né? Que foram estudadas também. A gente foi sempre vendo toda essa gradação do que vinha acontecendo, repetia-se o mesmo contexto histórico que vinha desde a morte e ressurreição de Cristo até o seu retorno definitivo com a destruição de todos os impérios. A gente viu desde essa época, né? Até mesmo antes, né? Quando a gente pega o livro de Daniel, né? Que Daniel fala também desde a época da Babilônia, né? E aqui é retomado também desde a época do Egito, né? Tudo é contado, né? Se a gente for ver os povos que agrediram, né? O povo de Deus, os judeus, depois os cristãos, é contada toda essa perseguição que aconteceu antes, durante a época de João, no Império Romano, e o que viria a acontecer depois. Então a gente viu o capítulo 1, viu o capítulo 2, capítulo 3, e fomos chegando até o clímax do Apocalipse, que é a identidade das bestas, né? A gente vê a besta do abismo, no capítulo 11, que representava as ideologias, que na época da Revolução Francesa. Nós vimos também a besta do mar, que representava a confusão de crenças, que nós vimos o mesmo chifre pequeno que Daniel revelou para a gente, né? E vimos a besta da terra, que representava uma força política que iria se juntar com essa força religiosa, essa confusão religiosa, e nós vimos profeticamente que é um entendimento muito forte quanto ser a ideia de uma força religiosa mundial, que vai envolver tanto católicos como protestantes, apostatados, se afastaram da palavra de Deus, quanto espíritas, quanto pessoas com ideologias diferentes, vão se juntar em prol de uma causa única, e vão se juntar com uma força política que vai dar força a eles, que a gente viu que provavelmente que a Bíblia deixa bem claro para a gente, historicamente, na visão historicista, que os Estados Unidos seria essa besta da terra. Então, após isso, sempre foi repetindo e ampliando um pouco mais. Nós vimos a perseguição que o dragão fez contra a mulher representando a apresentação da igreja, né? A mulher pura, e vimos também a mulher prostituta, do capítulo 17, que era exatamente a igreja prostituída, que foi a figura que a gente viu de uma mulher assentada sobre um animal, que é a figura da besta do mar sobre a besta da terra, né? Esse animal seria o próprio Estados Unidos, e a besta da terra, a besta do mar, a mulher prostituída, essa religião prostituída que enganava a todos. É uma alusão a Zera, né? A Ashera, que era a mãe de Baal, que tinha essa representação como uma deusa que andava sobre um animal, que não tinha pernas. E a representação dessa Babilônia de confusões, Babilônia espiritual agora, versus a um Israel, a um povo eleito, um povo justo, que é o Israel espiritual. Então nós vimos todo esse confronto, esse conflito, até chegar ao capítulo 18, que após novamente reforçar no 17 quem seria essa besta do mar e da terra, nós temos a queda dessa Babilônia. Realmente falando sobre agora a queda total dessa Babilônia. Então, qual o convite do capítulo 18 principal, pessoal? Que vocês que estão lendo o capítulo 18, eu não vou ler todos para vocês aqui. Mas lembre-se aqui, no verso 3, verso 4 do capítulo 18, há esse convite para a gente. Ó. Então, ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que o atingirão. Caiu, no verso 2, caiu a grande Babilônia.
Então, esse capítulo 18 vai falar da queda definitiva da Babilônia e do nosso chamado, que Deus está nos chamando para sair do meio dessa confusão. Essa confusão de crenças, de crendices, na verdade, de ideologias não bíblicas, essa confusão que o inimigo faz com a gente por meio das redes sociais, por meio das séries, filmes, isso que nos ilude, nos anestesia e nos afasta da palavra de Deus. Sai dela, povo meu, tá certo? Isso a gente vê no capítulo 18, né? E aí vai, sempre falando nesse contexto, reafirmando no verso 16, ai, ai da grande cidade, que se vestia de linho, de púrpura, de luxúria, né? Ai dessa cidade, né? No verso 19, ai, ai da grande cidade, falando da queda, daqueles que hoje triunfam, que se acham que estão acima, né? Levando vantagem sobre aqueles que são justos, mas não, terá o seu fim. E é nos convidados a sair de longe delas, sair para longe delas, né? E aí finalizam no verso 21 para frente também, né, a ruína total da Babilônia, falando que com semelhança à violência, né, então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou sobre o mar, exclamando, com semelhante violência está jogada por terra a grande cidade da Babilônia para nunca mais ser encontrada. Então nunca mais vai se erguer o pecado, nunca mais vai se erguer essa força que vai contradizer a palavra de Deus, tá bom? E na sequência, o capítulo 19 vai falar da volta de Cristo, da vitória de Cristo, como sempre a gente vê, né? Desde Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, Apocalipse, a gente vai vindo todos os capítulos, nós temos essa história. As forças que se levantam, os impérios contra Cristo, e no final, Cristo é a verdadeira pedra que vem e destrói esses impérios, e o seu governo, seu poder se expande por toda a eternidade. Então aqui, mais uma vez, finaliza esse ciclo falando da volta de Cristo, falando do casamento das bodas do Cordeiro com a sua igreja, com a mulher, com a noiva, com a Nova Jerusalém. E fala, né, assim, já chegando aqui para vocês no verso 6, capítulo 19, né, e fala, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Verso 7, alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do casamento do Cordeiro e sua noiva já está preparada, a igreja, nós que vamos perseverar até o fim. Para vestir-se foi providenciado linho puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me, estas são as exatas palavras de Deus. Então, da mesma forma como o primeiro milagre de Cristo foi no casamento nas bodas de Caná, o seu último milagre será no casamento definitivo entre a igreja e o Cordeiro, entre Cristo e a igreja. Assim como a gente vê nas parábolas, das 10 virgens, nas parábolas que nós vimos do casamento do Cordeiro, sempre há essa representação entre Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Isso representa a sua volta, o seu retorno, né? E do verso 11 para frente fala da vitória de Cristo, né? Que virá no cavalo branco, o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, né? Seus olhos são como chamas vivas, a sua cabeça com muitas coroas, e no seu nome estava escrito um nome que só ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o seu nome era a palavra de Deus, né? Na interpretação aqui de Jesus, verso 15, uma espada afiada saía da sua boca, né? Para ferir todas as nações na sua volta, com um cetro de ferro. Ele mesmo irá pisar o amado vinho e fazer a justiça contra os ímpios, né? Verso 16, em seu manto, sobre a coxa, traz esse escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Avistei também um outro anjo que se colocou em pé e clamava em alta voz, vinde e ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, né? E é exatamente isso. Na volta de Cristo, ele finaliza o capítulo 19 falando desse contexto que vai acontecer com os ímpios na volta de Cristo, né? No verso 19, né? Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todas as nações que receberam a marca da besta e adoravam sua imagem. Os dois foram lançados num lago de fogo que arde como enxofre. Esse lago de fogo, que seria a representação do inferno, a gente vai discutir no capítulo 20. Como isso acontece, né? Porque no capítulo 20 vai ser tudo retomado, essa sequência novamente, dessa destruição do inimigo total, a volta de Cristo, o milênio,
E é isso que a gente vai ver com mais detalhes, porque vai ser retomado, recontada essa história com mais detalhes. Vai falar do milênio no capítulo 20, é importantíssimo esse capítulo para a gente compreender algumas coisas, tá bom? Todos os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava no monte montado no cavalo. Então, falando da justiça, né? Dos ímpios que serão destruídos junto com a grande Babilônia, a grande prostituta, né? O falso profeta, né? As bestas, né? Que são destruídos no lago de fogo. A gente vai ver com mais detalhes no capítulo 20. Então, é essa a ideia que o capítulo 19 e capítulo 20 traz pra gente, de retomar como vai ser o final, a volta de Cristo, a justiça feita contra essas forças ruins. No capítulo 20 a gente vai ver sobre o milênio, né, sobre o que vai acontecer, o que é o inferno existe, vai existir, em que momento, né, em que contexto, o milênio vai ser no céu, na terra, vai ser depois ou antes da volta de Cristo. A gente vai entender o que é isso, né, o que seria o milênio. No capítulo 21 a gente vai ver os novos céus e a nova terra, a descida da Nova Jerusalém. E o capítulo 22 é belíssimo, descrevendo a Nova Jerusalém e falando do nosso clamor pela volta de Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então era isso, pessoal. Então eu entrego a vida de vocês, a minha vida, ao Espírito Santo, a Deus, que possa iluminar a vida de cada um nesse momento que está ouvindo esse vídeo, que nós possamos seguir firmes estudando a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Um forte abraço.